noite, aluno do primeiro período, dando continuidade à disciplina da aula passada. Hoje a gente vai trabalhar com equilíbrio de mercado, com a parte de cálculo, como eu tinha falado para vocês, né? Então, nós vimos a parte teórica, agora nós vamos ver a parte de cálculo. Primeiro a teoria, depois a parte de cálculo. Então, a função demanda. A função demanda é decrescente, onde o A é menor que zero. Quando o preço aumenta, a quantidade demandada diminui, significa... Só coloquei aqui para reforçar que o A é maior que zero. Vem aqui, tinta. Que o A é maior que zero, tá, gente? Então, portanto, a função demanda, como é que ela é escrita? Menos AX menos B, mais B. Ou o QD é igual a menos AX mais B. Podemos representar aqui, ó, gente, isso aqui tá, é Y, que é igual, perdão, aí, apareceu um, que é igual, menos a X mais B, tá? Que na hora de colocar, subiu a tecla e ficou igual, mas aqui é mais, tá? Desculpem o risco. Podemos representar a curva da oferta da seguinte forma. Então, ela pode ser escrita assim, ó. Eu posso inverter aqui o B que está aqui, colocar aqui na frente e colocar o 3x aqui. Por que ela tem essa representação? Porque ela vai ter sempre o formato decrescente. Aqui a quantidade. Aqui é o preço. Então, ela é inversamente proporcional ao preço. Quanto mais o preço aumenta, menor a quantidade demandada. Fizemos isso na aula passada, viu? Só estou reforçando. Quanto menor o preço, maior a quantidade demandada. Tá? Então, essa aí é a função demanda. E tem também a função oferta, né? A curva da oferta é positivamente inclinada, ao contrário da demanda, pois quando o preço aumenta, existe mais produtores dispostos a entrar no mercado. Linearmente, podemos escrever assim, a curva da oferta. Y é igual a X mais B, ou QO, se o O significa oferta, é AX mais B. E podemos escrever ela dessa forma. Como ela está escrita assim, pode ser escrita 4x mais 2. E o preço de equilíbrio? A quantidade demandada e a ofertante são iguais. É exatamente onde se encontra as duas. Eu vou fazer aqui um gráfico assim, aqui na mão, mas a gente vai... Lá na frente a gente vai ter um mais bonitinho, todo explicado, tá? Então, o ponto de equilíbrio é exatamente esse ponto aqui, ó. Onde se encontram essas duas curvas, tá? Aqui que vai ser o ponto de equilíbrio. Aqui vai ter a quantidade. Aqui o preço. Então, a quantidade de equilíbrio vai ser exatamente essa candadeza aqui. E o preço de equilíbrio vai ser esse aqui, ó. Encontra esse que tá na linha, no eixo do X, a quantidade, no eixo do Y. Gente, esse negócio aqui é uma loucura. Vou apagar esse aqui, tá? Então, no eixo do X vai ser a quantidade, no eixo do Y vai ser o preço. Preço de equilíbrio, quantidade de equilíbrio. Então, aqui eu coloquei um exemplo de um produto que ele custa exatamente um real. Quando ele custa R$1, ele tem 1.000 quantidade demandada e tem a quantidade ofertada é igual a aqui 11.000 demandada e 1.000 ofertada. Então, aqui
há excesso de demanda, tem mais pessoas procurando o produto do que, na verdade, existe no mercado. Então, quando tem excesso de demanda, logicamente vai ter uma escassez de oferta. No segundo exemplo, custa R$3. Aqui você tem 9.000 de demanda e 3.000 de oferta. Ainda continua um excesso de demanda e uma escassez de oferta. Aqui, quando ele atinge R$5, aí você tem exatamente a mesma quantidade demandada, a mesma quantidade ofertada. Nesse ponto aqui é que acontece o equilíbrio de mercado. É exatamente quando no mercado a quantidade de pessoas que estão procurando é a mesma quantidade de oferta que eu tenho. Então, nesse momento é que acontece o equilíbrio de mercado. Lembrando que mercado é qualquer local que se encontra demanda e oferta. Então, o equilíbrio de mercado. O que é o equilíbrio de mercado? A quantidade de equilíbrio, quantidade determinada pela interseção das curvas de demanda e oferta. Como eu fiz lá atrás, é quando se encontram as duas curvas, tá? Nesse momento acontece o equilíbrio de mercado. Então, como se demonstra no gráfico o equilíbrio de mercado? Aqui você tem a curva da demanda, aqui você tem a curva da oferta. Eu vou até escrever aqui demanda, porque como o vídeo está aparecendo exatamente. Então, aqui é a curva da demanda, aqui é a curva da oferta. Esse ponto aqui é o equilíbrio de mercado. Aqui você tem a quantidade de equilíbrio e o preço de equilíbrio de mercado. Chegando ao equilíbrio, excesso de oferta. Preço acima do equilíbrio, a quantidade ofertada é maior que a quantidade demandada. É aquele caso que a gente olhou lá, tá? Quando tem excesso de oferta, eu tenho mais produto no mercado do que pessoa, o preço está acima do equilíbrio, a quantidade ofertada é maior que a quantidade demandada. Então, eu tenho mais produto no mercado do que pessoas procurando por esse produto. Então, nesse momento, é excesso de demanda, preço abaixo do equilíbrio, a quantidade ofertada é menor que a quantidade demandada. O equilíbrio quando o preço é igual a R$5. Aquele caso lá que eu mostrei, tá? O equilíbrio acontece exatamente aqui. A oferta abaixo do P, do equilíbrio e escassez do produto. Aqui, quando você tem o A, abaixo aqui você tem escassez do produto. Tem mais pessoas procurando, você tem menos oferta. As pessoas estão procurando essa quantidade e você está com essa quantidade ofertada. No ponto B, esse ponto aqui, você tem a oferta acima do preço de equilíbrio. Então, aqui você tem excesso de produto, você tem essa quantidade de produto e, na verdade, as pessoas estão procurando essa aqui, tá? E a interseção das curvas de oferta e demanda, que é o ponto de equilíbrio, que é exatamente aqui nesse ponto. Aqui nesse ponto acontece exatamente o quê? Que a quantidade que está sendo ofertada é exatamente a mesma quantidade que está sendo demandada. Excesso de oferta, preço acima do equilíbrio, a quantidade ofertada é maior que a quantidade demandada. Vendedores terão que baixar o preço para aumentar as vendas, voltando então ao equilíbrio. Então, toda vez que acontece algum fato de ter mais produto no mercado, que precisa baixar o preço para que volte ao ponto de equilíbrio para que consiga vender. Isso depende muito do mercado, tá, gente? A gente está falando de mercado, o mercado que a oferta e a demanda se regulam, tá? Mas existe o mercado monopolístico e as regras já são um pouquinho diferentes. Excesso de demanda, preço abaixo do equilíbrio, a quantidade ofertada é menor que a quantidade demandada. O preço está baixo, vendedores aumentarão os preços, voltando então ao equilíbrio. O preço está baixo, acontece isso aqui, ó. Perdão, tá muito torto, deixa eu apagar isso aqui. Você vai ter isso aqui, ó. Você vai ter aqui, ó. O ponto de equilíbrio vai estar aqui. Aqui é o preço e a quantidade de equilíbrio. Então, você vai ter o quê? Preço abaixo do equilíbrio. Quando o preço estiver aqui, está abaixo do equilíbrio, né? O preço de equilíbrio é aqui, então o preço aqui está abaixo do preço de equilíbrio. Então, eu vou ter o quê? Pessoas mais dispostas a comprar. A quantidade vai estar aqui. Só que a quantidade que eu tenho ofertada vai estar aqui, ó. Então, o que vai precisar? Vocês vão aumentar os preços para que eu consiga
voltar ao equilíbrio. Então, aumentando o preço, eu vou ter o quê? Esse ponto de equilíbrio aqui, ó. Vou deslocar a curva para cá. Interferência, como é que o governo faz interferência no equilíbrio de mercado? Ele faz estabelecimento, quando ele estabelece impostos mais altos ou mais baratos, mais alto quando é para desestimular, mais barato quando é para estimular o mercado. A política de preço mínimo na agricultura, quando acontece algum fato na economia e precisa garantir o produzido na agricultura. Então, o que o governo faz? Ele estabelece o preço mínimo, que no momento da venda, se não alcançar, ele compra esse produto e estoca para vender posteriormente, tá? É o que está acontecendo agora. Percebam bem, não é a política de preço mínimo porque não é agricultura, tá? A gente não está falando aqui de agricultura. Mas o que o governo está fazendo? Ele está comprando um determinado serviço para garantir a sobrevivência das pessoas e posteriormente ele vai ofertar esse serviço para os servidores, tá? Então, isso aqui é um tipo de política de interferência do governo no equilíbrio de mercado, tá? Porque o mercado está desregulado por um fato externo, então precisa fazer essa regulação. E o tabelamento, quando acontece algum tabelamento de preço, tabelamento de passagem de ônibus, tabelamento do metrô, tabelamento de pedágio, são interferências que o governo faz no mercado, tá? Isso tudo para regular a economia. Então, agora a gente vai para a parte de cálculo, tá, gente? Eu sugiro que vocês, no dia da aula, tenham o slide e acompanhem, tanto durante a aula como depois, para a gente conseguir ter um melhor resultado, porque essa aula, como ela tem cálculo, ela vai ficar um pouquinho, talvez, difícil para entendimento, se você não acompanhar o slide, o áudio, para fazer essa interação, tá? Então, identifique a função demanda e a função oferta. O que a gente falou lá? Que a função oferta, ela é, o DO, ela é decrescente, né? Como ela é decrescente, ela vai aparecer aqui, ó. Está muito feio, gente, isso aqui. Vou fazer aqui só o OSzinho, simbolizando a oferta, que fica mais bonitinho. O D, ó, a função demanda. Vou fazer aqui um D, caprichar nesse D. A função demanda, ela vai ter o quê? O menos a X mais o B, tá? A função oferta. Por que ela tem esse sinalzinho aqui? Porque exatamente a função dela é inversa. Quando um aumenta, o outro diminui, tá? Já na função oferta, esse O ficou feio também. Vamos voltar para fazer ele ficar bonitinho. Ele tá muito feio. Vamos aqui, a função oferta. Tem um O bem caprichado aqui. Aqui, agora sai bonita. Então, vai ficar A X X mais B. Então, aqui você vai identificar exatamente isso aqui. Aqui você tem o quê? O A aqui você tem que o A é menor que zero. E aqui você tem que o A é maior que zero. Então, nesse primeiro aqui, ó, o A aqui, ó, ele tá sendo maior que zero. Então, se ele é maior que zero, você tem a função oferta. Aqui você tem o Azinho, ó, menor que zero. Aqui você tem a função
demanda. Aqui você também tem um A menor que zero, então você tem a função demanda. Eu vou até voltar aqui, gente, botar o D minúsculo, porque ele tá ficando muito parecido com o O, porque esse pincel aqui ele não é muito bom para trabalhar. Então, aqui, ó. Vixe. Até o final dessa quarentena eu vou estar craque nesse negócio aqui, viu? Não é fácil, não. Aqui, ó, aqui também é demanda. O A é menor que zero. Aqui, ó, o A é maior que zero. Então, aqui é oferta. Aqui, o A é menor que zero. Toda vez, lembrando que toda vez que você tem uma letra, o número que está aqui, que não precisa estar escrito, é o número 1. Então, aqui é a função demanda. Aqui era simplesmente para você identificar o que era oferta, o que era demanda, tá? Só para você ficar atento aqui, ó. Que a demanda, ela tem o A menor que zero e a oferta, ela tem o A maior que zero. Então, construindo tabela de variação. Aqui vamos construir uma tabelinha, tá? Você tem uma função demanda. Aqui. Aí, você vai fazer o quê? Você vai construir a tabela exatamente em cima dessa função. Você vai ter o quê? Que a função demanda é 14 menos 2P. Como o preço do produto poderá variar, represente graficamente. Aí foi eu escolher aleatoriamente aqui o preço 1, 2, 3, 4, 5 e aqui do lado tá o gráfico. Como é que se faz isso aqui, ó? Você pega aqui, ó. QD. Aí vocês vão fazer do caderno de vocês durante a aula, tá? Função demanda é igual aqui. 14. Que eu tô fazendo aqui, mas eu sugiro que vocês façam do lado, logo abaixo, para ficar mais bonitinho, tá? 2P. Então, o que você tá botando aqui? O valor do preço. Então, esse preço aqui que está aqui, você vai colocar exatamente no local que tá o P, tá? Então, você vai ter que o D é igual a 14 menos 2 vezes 1, né? Se o preço é 1, eu vou dizer que é 1. Então, meu D aqui vai ser igual a 14 vezes 12 vezes 1, 2. 14 menos 2, 12, tá? E assim você vai fazer com todos os outros. Você vai substituir no 2 aqui o 2, aí vai ficar 4, 14 menos 2, menos 4, 10. Quando for o 3, você vai substituir aqui, vai ficar 2 vezes 3 vai dar 6, 14 menos 6, 8. Quando for o 4, você vai substituir, vai ficar 2 vezes 4, 8, que vai ficar 14 menos 8, que dá 6. E quando for 5, você vai substituir aqui 5, 2 vezes 5, que dá 10, 14 menos 10, que vai ser igual a 4. E aqui você vai fazer o gráfico. O 1, ele vai ligar exatamente com quem? Com o 12. É um gráficozinho do plano cartesiano normal, tá? Em que aqui é o eixo do X. Vamos classificar aqui, ó. Aqui é o eixo do X e aqui é o eixo do Y, tá? Ficou muito feio. Voltando a apagar. Esse negócio aqui ficou muito feio. Então, aqui, ó. Que você vai fazer assim. Pronto. Melhor aqui tá um Y. Então, aqui, quando eu tiver um no X, eu vou ter... Quando eu tiver um no Y,
Deixa eu inverter aqui. Aqui é X. E aqui é Y, tá? Então, quando você tiver 1 no Y, você vai ter 12 no X. Quando você tiver 2 no X, no Y, você vai ter torto. Quando você tiver 2 no X, você vai ter 10 no Y. Então, você vai ter 2 aqui. Você vai ligar com o 10. Quando você tiver 3, você vai ter 8. Você vai ter 3 e você vai ter aqui, ó, 8. Quando você tiver 4, você vai ligar com o ponto 6. Desculpe aí que tá um pouco... Ixi, aqui ficou muito feio. Gente, porque esse negócio aqui não é fácil de lidar não, viu? Ele é bem estranhozinho. Tem uma caneta pra gente fazer isso aqui. Ficaria bem mais fácil. O 6. E quando você tiver o 5, você vai ter aqui, ó, o 4. Ih, ficou tortíssimo. Vou ajeitar esse negócio aqui. E apagando 2 linhas aqui. Você vai puxar aqui, ó, vai ter o 4. Melhor, e aqui você vai ter o 12, tá? Então, aqui, quando você liga todos os pontos, você tem a curva da demanda, que ela é decrescente. Esse exercício aqui é exatamente para você treinar. É elaborar o gráfico. Quando você olhar o gráfico que tiver essa curva descendente, decrescente, você já sabe que é um gráfico da curva da demanda. Aqui, quando você calcula a quantidade demandada. Aqui já é um outro cálculo que a gente vai fazer. A quantidade de mercado de um produto é dada por... Aqui está a curva da demanda já. O valor da demanda corresponde ao preço, quando esse preço for igual a 23. Quanto é que é essa quantidade demandada? Aí você vai pegar o quê? Essa fórmula aqui, ó, que está aqui, ó, do jeito que ela está aqui. Você pega ela aqui, leva para cá, ó, mesma forma. E onde é que você vai substituir? Você não vai substituir, né, o preço? Então, no lugar do preço, você vai colocar esse preço aqui, ó, que foi dado, que é o preço de 23. Aqui é uma multiplicação sempre, 12 vezes 23, que dá 276. Então, 2.500 menos 276 dá 2.224, tá? Então, o resultado dessa operação aqui. Qual é a quantidade demandada? Quando o preço for 23, é 2.224, tá? Aqui no cálculo do preço. Aqui você já vai calcular o preço. Vai ser dado para você o quê? A quantidade demandada. Você vai calcular o preço. Então, você vai ter o quê? Você vai pegar a tua fórmula da quantidade da demanda, que está aqui, e você vai substituir nela o dado que foi dado para você, que foi 1.500 unidades. Então, quando você faz isso, você coloca aqui no lugar da demanda, conserva o que já está aqui, traz esse aqui, isso aqui é 20, tá, gente? É 20p. Aqui ficou 2p, mas foi um erro de digitação. É igual a 20p, igual tá aqui. Então, você vai ter que 20p é igual a 4.000. Esse 1.500 que estava aqui, ele vai passar para cá. Lembram com sinal invertido, menos 1.500. Então, vai ficar 20p dividido por 2.500, que o preço daqui, ou a resposta vai ser exatamente o preço, que é exatamente o que ele estava perguntando. Qual é o preço quando essa quantidade for igual a 1.500, tá? Aqui a gente tem um cálculo assim, um pouquinho mais rebuscado, tá? Porque ele quer exatamente o que? A equação da demanda. Aqui, quando o preço de cada bicicleta é 160, então 20 bicicletas são vendidas. Mas se o preço for de 150, serão vendidas 25 bicicletas. Encontre a equação da demanda. Aqui você precisa montar duas equaçãozinhas, tá? É um sistema de equação, que é um pouquinho mais rebuscado. Você monta o sistemazinho, ó. Lembram? Preço. O preço é igual, ó. Aqui só foi investido, ó. Ficou AX mais B, que é igual a P.
Então, você tem o quê? Que 20, que é o preço, que é a quantidade, 20A mais B é igual a 160. Na outra, você tem o quê? 25A mais B é igual a 150. Aqui, você vai fazer o quê? Você vai multiplicar uma das equações por menos 1, que você vai ter o resultado. Aí, você vai chegar, você isola aqui, ó. Aí, você vai ter o quê? Na aula, eu vou explicar melhor, porque eu vou pegar um papel e vou pedir para que vocês façam, tá? Aí, você chega esse resultado aqui, você isola o B, aí você tem o quê? Que o B, quando você isola o B, você vai ter o quê? 20A mais B, que é igual a 160. B é igual a 160 menos 20A. Substituindo, você vai ter que, você substitui na segunda equação o B, então você vai ter que o A é igual a menos 2. Então, se você tem que o A é menos 2, você vai aqui e substitui o valor do A, tá? Então, você vai ter 160 menos 20 vezes menos 2, que vai ficar o quê? 160 mais 40, que vai dar igual a 200. Então, o preço é igual a quê? Menos 2x mais 200. De onde veio esse 200, professora? Veio lá do B, o valor do B. Então, você vai ter o quê? Que a demanda, quem que é a demanda? É exatamente esse valorzinho aqui do x, ó. Então, vai ser o quê? 200 menos P, porque o 200 vai para lá, vai com o sinal negativo, dividido por 2. Num dado momento, a oferta e a procura de um produto são dadas, respectivamente, pelas seguintes equações. Aí, aqui, esse exercício aqui, gente, é de equilíbrio de mercado, tá? Então, quando é que o mercado tem equilíbrio? É quando se encontram os dois, né? Enquanto se encontram, elas ficam exatamente iguais. Então, a quantidade ofertada vai ser igual à quantidade demandada. Lembra lá no slide, lá no começo da aula? Então, aqui, você vai pegar essa função aqui, ó, a função oferta, e você vai tornar ela exatamente igual a esta aqui. Porque eles não são iguais as quantidades. Então, para eu calcular o preço, eu preciso pegar essa função aqui e tornar igual a essa aqui. Então, eu vou ter que 25P mais 12P menos 12P é igual a 25P mais 100 mais 25P é igual a 400 menos 12P. O que eu fiz aqui? Eu peguei o 25 que já estava aqui, trouxe esse aqui para cá, ó, um sinal invertido, que ficou mais 12P. O 400 já estava aqui e eu trouxe o 100 para cá, ó, também com o sinal invertido, que vai ficar menos 100. Então, vai ficar 35P, que é igual a 300. Então, eu quero saber o valor do P. Então, eu isolo o P, vai ficar o quê? 300 dividido aqui, está multiplicando, vai passar dividindo. Então, dividindo 300 por 37, eu vou ter o quê? Que P é igual a 8,108. Aí, eu vou pegar o quê? Eu sei que aqui as duas são iguais, né? Quando eu quero calcular a quantidade, eu posso pegar tanto a quantidade demandada como a quantidade ofertada. Vai dar exatamente o mesmo valor, tá, gente? Como a gente sempre procura pegar que você vai demandar menos cálculo, então vai ser a quantidade ofertada, que é 100 mais 25P. Então, você vai pegar 100 mais 25P. No lugar do P, eu vou botar quem? O valor dele. Eu já tenho o valor do P aqui, ó. O valor do preço está bem aqui. Eu vou substituir ele aqui. Então, a quantidade ofertada vai ser igual a exatamente o quê? 100 mais 25 vezes 8,108 vai ficar 202,70. Se eu somar 100 mais 202,70, eu vou ter exatamente o quê? 302,70. E que eu sei que a quantidade demandada é igual à quantidade ofertada, então eu posso afirmar sem sombra de dúvida que 302,70 é exatamente igual a 302,70. Que está acontecendo exatamente o quê? O equilíbrio de mercado. Nesse momento, eu posso, professora, eu posso pegar outra que a demanda e calcular para saber se está... Pode. Você pode calcular porque vai dar exatamente o mesmo valor, tá? Não tem como dar diferente, porque eles estão exatamente no equilíbrio. No equilíbrio, a oferta é exatamente igual à demanda. Então, você pode pegar qualquer das duas e calcular que vai dar exatamente o mesmo valor.